Nossa história começa em um período sombrio para os israelitas, que estavam sob opressão dos filisteus há 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua esposa não podia ter filhos. Mas um dia, um anjo do Senhor apareceu a ela e anunciou: Você é estéril e não tem filhos. Mas em breve ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho ou qualquer bebida fermentada, nem coma nada impuro. Seu filho será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Tomada pela surpresa e emoção, a mulher correu para contar a notícia ao seu marido. Manoá, por sua vez, orou ao Senhor, pedindo que o anjo retornasse para ensiná-los a criar o menino. Deus atendeu ao pedido e o anjo voltou, reafirmando as instruções. A mulher deveria seguir exatamente o que lhe havia sido ordenado. Pouco tempo depois, a promessa se cumpriu, e a mulher deu à luz um filho, a quem chamaram de Sansão. Desde pequeno, ele crescia forte e saudável, pois a mão do Senhor estava sobre ele. Seus pais, obedientes à ordem divina, cuidavam para que ele fosse criado conforme os mandamentos do nazireado, sem que sua cabeça jamais fosse tocada por uma lâmina. À medida que Sansão crescia, o Espírito do Senhor começou a agir poderosamente nele, preparando-o para a missão de libertar Israel. Ele demonstrava uma força extraordinária, algo que logo se tornaria sua marca registrada. Sua fama começou a se espalhar, e muitos já viam nele um grande líder e guerreiro, destinado a enfrentar os filisteus. Os anos se passaram, e Sansão tornou-se um jovem de espírito impulsivo e determinado. Certo dia, ele foi até Timna e viu uma mulher filisteia que lhe chamou a atenção. Enamorado, voltou para casa e pediu a seus pais que providenciassem o casamento. Vi uma mulher filisteia em Timna. Quero que a consigam para mim como esposa. Seus pais ficaram desapontados e tentaram dissuadi-lo. Não há uma mulher entre o nosso povo com quem você possa se casar? Por que escolher uma filisteia, que não faz parte do povo de Deus? Mas Sansão insistiu. Ela é a mulher certa para mim. A decisão causou espanto, pois os filisteus eram inimigos de Israel. Mas o desejo de Sansão era inabalável. O que seus pais não sabiam era que Deus estava por trás dessa escolha, pois tudo fazia parte do plano divino para confrontar os filisteus. Assim começava a jornada de Sansão, um homem cuja força e fraquezas o levariam a feitos incríveis e desafios perigosos. No caminho para Timna, Sansão foi surpreendido por um leão jovem. O animal feroz avançou sobre ele, mas o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, que, com suas próprias mãos, rasgou o leão ao meio como se fosse um cabrito. No entanto, não contou a ninguém o que havia feito. Mais tarde, ao retornar para casar-se, ele encontrou o corpo do leão e viu que uma colmeia de abelhas havia se formado ali. Ele pegou o mel e o comeu, compartilhando com seus pais, mas sem revelar de onde o havia tirado. Enquanto a festa de casamento acontecia, Sansão começou a notar olhares desconfiados entre os filisteus. Eles já viam nele uma ameaça e procuravam formas de minar sua confiança. Ele, por sua vez, decidiu lançar um desafio aos presentes. Sansão propôs um desafio aos 30 companheiros filisteus. Vou contar um enigma. Se conseguirem resolver dentro de 7 dias, darei 30 vestes finas e túnicas. Mas, se não conseguirem, vocês me darão o mesmo número de roupas. Eles aceitaram o desafio, e Sansão recitou: Do que come sai comida, do forte sai doçura. Os filisteus tentaram decifrar o enigma, mas não obtiveram sucesso nos primeiros 3 dias. Já irritados e determinados a vencer, ameaçaram a esposa de Sansão, dizendo que, se não conseguissem a resposta, queimariam sua casa e sua família. Aflita e temendo por sua vida, a mulher de Sansão começou a insistir para que Sansão lhe revelasse o segredo. Durante os dias seguintes, ela chorou, implorou e pressionou o marido, dizendo que ele não a amava de verdade. Se você me amasse, não guardaria esse segredo de mim, dizia ela em meio às lágrimas. A mulher insistiu e chorou durante toda a festa até que, no 7º dia, ele cedeu e contou o segredo. Ela revelou a resposta aos filisteus, que, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Furioso, Sansão respondeu: Se não tivessem manipulado minha esposa, não teriam descoberto a resposta. O Espírito do Senhor veio sobre ele novamente, e Sansão partiu para Ascalon, o Ada a outro homem.
Mais tarde, quando quis reencontrá-la, descobriu que ela havia sido entregue a outro. Seu sogro ofereceu a irmã mais nova dela em seu lugar. Ela é mais bonita. Você pode ficar com ela, disse o homem, tentando evitar um conflito, mas Sansão se indignou e decidiu se vingar. Mas Sansão, tomado por uma fúria incontrolável, jurou vingança contra os filisteus. Ele saiu pelo campo, capturou 300 raposas e amarrou suas caudas em pares, colocando tochas acesas entre elas. Depois, soltou os animais em meio às plantações, incendiando trigo, vinhas e olivais dos filisteus. O cheiro de fumaça e as chamas se alastraram, devastando as colheitas. Os filisteus, desesperados, buscaram uma explicação e descobriram que Sansão havia feito aquilo por vingança contra seu sogro. Em resposta, os filisteus atacaram a família da esposa de Sansão, incendiando sua casa com todos dentro. Os filisteus, enfurecidos, mataram sua esposa e o pai dela. Ao saber disso, Sansão ficou ainda mais enfurecido e prometeu que não pararia até ter vingado essa injustiça. Ele os atacou ferozmente, matando muitos filisteus antes de se refugiar numa caverna na região de Etã. Os filisteus então marcharam contra Judá, exigindo a entrega de Sansão. 3.000 homens de Judá o encontraram e o amarraram para entregá-lo aos inimigos e disseram: Não percebe que os filisteus nos governam? O que você fez nos colocou em perigo. Sansão respondeu com firmeza: Eu apenas fiz a eles o que eles fizeram a mim. Então, os homens de Judá concordaram em entregá-lo, mas prometeram que não o matariam. Eles o amarraram e o levaram aos filisteus, que vieram ao seu encontro cheios de ódio. Mas, no momento em que Sansão se aproximou do acampamento filisteu, o Espírito do Senhor veio sobre ele novamente, rompendo suas amarras. As cordas que o prendiam se romperam como fios queimados pelo fogo. Encontrando a mandíbula de um jumento, usou-a como arma e derrotou 1.000 homens filisteus. Cansado e sedento após a batalha, Sansão clamou a Deus por água, e o Senhor atendeu seu pedido, fazendo jorrar água de uma rocha para que ele bebesse e recuperasse suas forças. Algum tempo depois, Sansão foi à cidade de Gaza e, ali, envolveu-se com uma mulher. Quando os filisteus souberam de sua presença, traçaram um plano para capturá-lo e matá-lo ao amanhecer. Eles cercaram a cidade e ficaram à espreita durante a noite, aguardando o momento ideal para atacá-lo. No entanto, à meia-noite, Sansão despertou, com uma força sobre-humana, dirigiu-se até os portões da cidade. Com um ato impressionante de poder, ele arrancou os portões, junto com seus batentes e trancas, ergueu-os sobre os ombros e os carregou até o topo de uma colina que ficava diante de Hebrom, deixando claro que sua força ainda era inigualável. Mais tarde, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que vivia no vale de Soreque. Sua beleza e charme o cativaram, mas ele não imaginava que essa relação selaria seu destino. Os líderes filisteus, ansiosos para derrotá-lo, procuraram Dalila e lhe ofereceram uma grande quantia de dinheiro caso descobrisse o segredo da força de Sansão e lhes entregasse essa informação. Determinada a cumprir sua missão, Dalila começou a insistir com Sansão, perguntando repetidamente de onde vinha sua força descomunal. Após várias tentativas frustradas e respostas enganosas, Dalila não desistiu e continuou pressionando Sansão dia após dia, até que ele finalmente cedeu ao seu cansaço emocional e revelou seu segredo mais íntimo. Minha força vem do meu cabelo, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça for raspada, minha força me deixará, e ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Ao ouvir isso, Dalila percebeu que, dessa vez, ele havia dito a verdade. Assim, tramou sua traição. Esperou até que Sansão caísse em sono profundo em seu colo, silenciosamente, chamou um homem para raspar suas 7 tranças. Quando o último fio de cabelo caiu, o vínculo de Sansão com sua consagração foi rompido. Dalila então gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ao acordar, ele pensou que ainda tinha sua força e que poderia se livrar deles como antes, mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus rapidamente o dominaram, prenderam-no, em um ato cruel, vazaram seus olhos, cegando-o completamente. Então, levarão-no para Gaza, onde foi acorrentado e forçado a moer grãos na prisão como um escravo, reduzido a uma sombra do poderoso guerreiro que já fora. Com o tempo, porém, seus cabelos começaram a crescer novamente, sinal de que Deus ainda não havia terminado sua obra com Sansão. Certo dia, os filisteus organizaram uma grande celebração em honra de seu deus Dagom, acreditando que ele havia lhes entregado Sansão. O templo estava lotado,
com milhares de pessoas reunidas, incluindo os príncipes dos filisteus. Eles decidiram trazer Sansão para zombar dele e exibi-lo como um troféu de sua vitória. No meio da multidão, um jovem servo foi designado para guiar Sansão. Então, o guerreiro cego fez um pedido: leve-me até as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Com suas mãos nas colunas centrais, Sansão ergueu sua última oração: Senhor soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, dá-me forças apenas mais uma vez, para que eu possa vingar-me dos filisteus por meus olhos. Reunindo toda a força que lhe restava, empurrou as colunas com um poder sobrenatural. O templo inteiro estremeceu, e a estrutura ruiu sobre os príncipes filisteus e a multidão, soterrando a todos. Sansão encontrou a morte ali, mas, em seu último ato, derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. Seus irmãos e parentes vieram buscar seu corpo e o sepultaram no túmulo de seu pai, Manoá. Assim terminou a história de Sansão, que havia julgado Israel por 20 anos. A história de Sansão nos ensina que, mesmo com falhas e fraquezas, Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos. Sua vida é um exemplo de fé, tentação e da soberania divina. Além disso, vemos que Sansão foi consagrado como nazireu desde o ventre de sua mãe, mas ao longo de sua vida, frequentemente quebrou os votos que fez a Deus. Mesmo assim, o Senhor continuou a agir através dele, demonstrando sua misericórdia e paciência. A trajetória de Sansão também nos alerta sobre as consequências das escolhas impulsivas e da desobediência. Sua força era um dom divino, mas ele confiou mais em si mesmo do que no propósito maior de Deus. No entanto, em seu momento final, ao clamar ao Senhor, Sansão demonstrou arrependimento e sua fé foi renovada, resultando em sua última e maior vitória contra os filisteus. Assim, a história de Sansão nos lembra que, independentemente de nossas falhas, sempre há oportunidade para o arrependimento e para retornarmos ao plano de Deus para nossas vidas. Agora, queremos levar histórias como essa para crianças e famílias ao redor do mundo. Nossa missão é criar animações completas da Bíblia, algo que a grande mídia nunca faria. Nossos vídeos são gratuitos e disponíveis no YouTube, mas precisamos do seu apoio. Ao se tornar membro do nosso canal, você ajudará a espalhar essas histórias e receberá benefícios exclusivos. Junte-se a nós nessa missão e ajude a levar a palavra para a próxima geração. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com amigos e familiares. Muito obrigado.